como professores, a gente tem que se reinventar, e como estudantes também. Esse entendimento é muito importante para que tudo funcione, para que as coisas tenham mais chance de dar certo. Entender que todos nós estamos aprendendo e todos nós queremos, sem dúvida, que funcione da melhor maneira possível. Eu trago hoje algumas informações que certamente o professor Fernando já trouxe, mas eu acho muito importante trazer novamente, porque quando se fala de SEAD, até pelo próprio nome, se vincula muito à educação à distância, né? Então, o Centro de Educação à Distância, a Letícia veio falar, nós vamos trabalhar com educação à distância. E é um esclarecimento que eu tento sempre fazer, porque, apesar de sermos um centro de educação à distância, nós não temos somente essa frente de trabalho. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela, para que eu fale um pouquinho das nossas propostas nesse momento e tentando contribuir com a universidade. Bom, essa apresentação, ela foi uma apresentação realizada que eu tenho feito em algumas unidades, que eu apresentei parte dela no CEP, já apresentei no Consune, em algumas reuniões de colegiado, e que ela vai sempre se ampliando em função de nós estarmos frequentemente trabalhando com ações voltadas para esse momento de retorno. Como o professor Fernando comentou, nós não sabemos quando ele vai ser, mas nós precisamos estar o mais preparados possível. Então, eu trouxe hoje uma fala, não só apresentando o Centro de Educação à Distância, que muitos de vocês já conhecem, que nós temos uma licenciatura em Educação Física que é tão que tem tantas referências boas, nós temos colegas da FEF que trabalham conosco, que já trabalharam conosco, enfim, mas eu acho que é importante trazer para cá essa fala e apresentar o Centro de Educação à Distância. O Centro de Educação à Distância, ele completa agora em agosto os seus 31 anos. A UNB, ela é uma referência nacional em educação à distância, não pelo trabalho que a gente realiza hoje, mas pela trajetória de sucesso, de um trabalho comprometido, de qualidade, e que é realmente referência para várias instituições que hoje ofertam em larga escala educação à distância. E eu acho muito bonito que na educação à distância a gente sempre tenta estabelecer parcerias. Então, as instituições, elas realmente são parceiras para que a educação à distância seja de forma ampla, seja amplamente divulgada, seja disseminada, que a qualidade e as potencialidades dessa nova modalidade, ou dessa modalidade não tão nova assim, se façam presentes. Então, desde 89, o SEAD vem trabalhando com educação à distância e com uso de tecnologias para apoiar o ensino e aprendizagem da Universidade de Brasília. Até 97, as ações de educação à distância ela tinham dois órgãos, digamos assim, dentro da Universidade de Brasília, o DEGD e o SEAD. E em 97, 98, as duas unidades foram integradas. Então, o SEAD passou por um período de reconstrução, então, de redefinição da sua frente, mas sempre mantendo a educação à distância e o uso de tecnologias como um dos seus pilares. Então, eu entrei no SEAD em 2018, entrei na UNB em 2016, mas trabalho já com educação à distância há um tempo grande, e realmente foi um prazer entrar e aprender tanto com a educação à distância da Universidade de Brasília. Lá no SEAD, com essa integração das duas unidades, nós começamos ou eu trouxe uma frente que era muito presente e que eu acho muito importante para um centro de educação à distância, para uma unidade de educação à distância de qualquer instituição, o entendimento de que nós somos um apoio para as ações de educação à distância e de uso de tecnologias para a universidade. Então, nós estamos a serviço da universidade. Para que nós estejamos a serviço da universidade, nós traçamos um conjunto de frentes que são prioritárias.
A primeira delas é, não diria só o Moodle, mas a oferta de um ambiente de aprendizagem para a instituição. Um ambiente de aprendizagem com qualidade, com segurança, que possa suportar as necessidades dos diferentes cursos, das diferentes realidades dentro da Universidade de Brasília. O programa Universidade Aberta do Brasil, no qual nós temos 8 cursos de graduação, um deles, inclusive, da Faculdade de Educação Física, e um curso de especialização à distância, todos na modalidade à distância. Temos 31 polos hoje espalhados no Brasil. Trabalhamos com uma terceira frente, é a de formação, não só formação para educação à distância, mas formação para o uso de tecnologias, para inovação nos processos de ensino e de aprendizagem. E o programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, que é justamente uma das nossas frentes da inovação educacional. E no qual nós temos diversos projetos de todas as unidades da UNB participando. O programa já está no seu 3º edital, então nós tivemos em 98, em 2018, 2019 e 2020 editais de fomento com bolsas e em um momento também fomento para compra de livros, para compra de equipamentos. Hoje é um edital para fomentar bolsas de graduação e de pós-graduação, para alunos de graduação e pós-graduação. Então, o SEAD tem tentado trabalhar de forma muito fortalecida na inovação. E nós também, claro, sabemos que uma das frentes da inovação é a educação à distância. Como eu falei, sempre que a gente vai fazer uma fala, o nosso nome já fica muito vinculado, o nome do centro fica muito vinculado à educação à distância. E eu acho muito importante trazer aqui requisitos que fazem parte da educação à distância e que vocês vivenciam porque já tem um curso de graduação. E justamente para fazer a distinção entre o que nós vamos fazer, que não é educação à distância. Então, a primeira questão é a possibilidade de oferta de até 40% da carga horária total de um curso na modalidade à distância, de um curso presencial na modalidade à distância. Essa é uma possibilidade que tem que estar estabelecida no projeto pedagógico, as metodologias que vão ser utilizadas, a carga horária que vai ser utilizada em cada disciplina, as disciplinas que vão ser oferecidas à distância, a formação docente, enfim, todas as atividades, todas essas informações têm que estar descritas no projeto pedagógico, tramitado nas instâncias superiores. Obrigatoriamente, a educação à distância trabalha com tecnologia e, normalmente, com ambientes virtuais de aprendizagem, em sua grande maioria com o Moodle, mas não na sua totalidade. Com atividades fortalecidas de tutoria, um apoio de mediação no ambiente virtual feito por equipe, feito por uma equipe técnica, pelos professores, com desenvolvimento de materiais didáticos específicos para a modalidade, com uma formação tanto da equipe de apoio quanto de docentes específica para essa modalidade, para o trabalho com a modalidade. Então, o que eu quero trazer aqui é que a modalidade de educação à distância, ela tem requisitos muito específicos e que, neste momento, nós não estamos, e justificando porque também, neste momento, nós não estamos oferecendo educação à distância. Então, hoje, o que nós trabalhamos e o que permite o parecer do CNE é ensino remoto. Então, o que é o ensino remoto? Essa possibilidade de ensino remoto, como vocês sabem, surgiu justamente em função da pandemia. E eu trouxe um trecho justamente do parecer para mostrar o motivo pelo qual ele surgiu, né? Para tentar manter a rotina de estudos dos nossos estudantes. Então, houve uma flexibilização das atividades, do calendário, para que nós pudéssemos trabalhar com atividades não presenciais, mediadas ou não por tecnologia. Então, aqui a gente vê várias diferenças entre educação à distância e ensino remoto. O próprio percentual que nós temos lá na EAD, o uso de tecnologias, a questão da formação, elas não se encontram neste espaço aqui.
Nós, claro, como uma instituição comprometida, nós temos todo o cuidado, nós buscamos o trabalho, a formação dos docentes, a formação de equipe técnica, mas isso não está no parecer. Por atividades não presenciais, se entende aquelas que não podem ser realizadas com a presença física no ambiente escolar. Então, no próprio parecer, nós temos lá uma explicitação do que é educação à distância, que ela está vinculada diretamente ao uso de tecnologia, a uma exigência de credenciamento, de autorização da instituição, de formação da sua equipe, de mediação, que é bastante diferente no ensino remoto. Então, não tem a exigência de polos que nós temos lá na educação à distância. Como eu falei, o UNB tem 31 polos. E principalmente, agora uma questão que, principalmente não, mas uma questão que as duas, digamos assim, as duas modalidades se preocupam com a realidade das redes de ensino e os limites de acesso dos estabelecimentos de ensino e dos estudantes a essas tecnologias. Assim como o professor Fernando falou, é uma preocupação da FEF, é uma preocupação de todas as unidades, de todos os cursos da administração superior. Eu tenho que oferecer o ensino remoto, mas dar condições para que os nossos estudantes consigam acessar essas informações, esses materiais que nós vamos disponibilizar, enfim, que eles tenham acesso a esse processo num outro meio, né, que não o presencial. Então, é uma preocupação da nossa administração superior. A professora Márcia sempre diz, nós não vamos deixar ninguém para trás, né? Então, é importante ter isso na nossa frente, ou à nossa frente, ou nos orientando. A restrição, a limitação que os nossos estudantes e muitas vezes os nossos docentes, nosso corpo técnico tem de acesso a recursos, tanto de internet quanto ao próprio computador. Com isso, nós temos uma preocupação diretamente relacionada a essas limitações, que é a produção de materiais. Então, por mais que nós demos ou nós identifiquemos, a administração superior identifique uma possibilidade de prover internet e infraestrutura para que esses nossos alunos tenham, ou para que os nossos alunos tenham condições de acessar esses materiais, nós temos que entender que eu não posso disponibilizar muitas vezes um vídeo de 2 horas para que o aluno acesse. Por quê? Um vídeo de 2 horas demanda uma capacidade de internet bastante grande, demanda muitas vezes atenção num período muito grande, que dificilmente as pessoas vão ter. Então, nós temos que começar a repensar os nossos materiais justamente com essas limitações, ou orientados pelas limitações dos nossos estudantes, pelas nossas limitações, pelas características desses estudantes. Então, será que ao invés de disponibilizar 2 horas de vídeo, não seria mais adequado eu disponibilizar vários pequenos vídeos mais focados em menos tempo? A qualidade do vídeo, o tipo de arquivo. Às vezes o professor diz assim, não, eu vou disponibilizar, ao invés de disponibilizar um artigo específico que eu quero que o meu estudante leia, eu vou disponibilizar todos os anais, ele pode pesquisar o que achar mais interessante, sem sinalizar especificamente aquilo que eu quero que ele busque. Nesse momento, é muito importante que eu diga para o aluno o que eu espero dele, o que eu quero que ele, qual é a orientação para que ele tenha a compreensão daquele trabalho. Então, eu disponibilizo para ele, olha, esse material aqui tem que ser lido, minimamente este material, mas você tem um conjunto de outras informações que podem ser buscadas. Então, eu disponibilizo o artigo, mas eu também posso disponibilizar como material complementar todos os artigos que pertencem a uma determinada publicação de um evento científico, por exemplo. Enfim, a gente tem que entender que é um momento em que eu preciso repensar essas metodologias à luz também dessas características dos nossos estudantes. Ao invés de disponibilizar um vídeo no Moodle, eu vou fazer um link para um canal do YouTube, por exemplo, para um repositório onde o meu vídeo está disponibilizado. Por quê? Porque o nosso Moodle ele vai ter uma capacidade de armazenamento. Antes eu tinha
6 mil áreas no Moodle inteiro durante todo esse tempo. Agora eu vou ter 11 mil áreas num único semestre. Então, nós vamos limitar a capacidade também de armazenamento das nossas áreas. É importante ter essas estratégias para que o nosso uso seja facilitado. Então, no momento que eu disponibilizo num canal do YouTube, por exemplo, um vídeo, ou num outro repositório, o link do meu aluno ele não passa pelo mesmo espaço. Então, isso facilita o acesso de toda a nossa comunidade. Carregar o Moodle com essas informações, muitas vezes tem a questão até dos direitos autorais. E isso semanalmente não, mas mensalmente eu respondo 1 ou 2 seis de autores que descobriram que os seus livros estão publicados na íntegra lá no Moodle, sem autorização, ou que o professor escaneou um conjunto de páginas do seu livro e ele não autorizou. Então, essas questões elas precisam nos orientar para que a gente realmente possa ter uma trajetória mais adequada, principalmente nesse momento. Ainda, a nossa realidade, então, ela vai para o ensino remoto, não para a educação à distância. O que nos é permitido pelo parecer é justamente o ensino remoto. Educação à distância, ela tem prerrogativas, ela tem exigências que são muito específicas e para as quais nós não temos essa preparação. Então, nós não temos nem os projetos tramitados para que nós pudéssemos ter educação à distância em todos os cursos da universidade. O que hoje nós podemos trabalhar é com o ensino remoto. Pensando nisso, mas até antes desse cenário de ensino remoto, nós já tivemos um estudo, um trabalho para a instituição de um novo ambiente virtual de aprendizagem, porque era uma demanda dos nossos professores. O Aprender 1, que a gente está chamando hoje, aquele aprender que nós usamos em praticamente todos os cursos de graduação e pós-graduação, e é uma ferramenta que precisava ser atualizada, que os professores queriam muito novas ferramentas inseridas, que os professores queriam novos temas. E como a minha área é computação, o uso de sistemas ele é sempre uma frente. Eu entendo que o uso de sistemas, quando bem feito, ele qualifica, ele nos ajuda, ele nos apoia. Então, quando eu entrei no SEAD, e a professora Rosana estava lá comigo naquele momento, eu sempre falava, a gente tem que ter um ambiente melhor que esse que nós temos. Foi um tempo grande que nós levamos, mas nós conseguimos criar uma infraestrutura melhor para a universidade. Essa infraestrutura, ela inicialmente estava disponibilizada para os cursos de graduação e pós-graduação à distância. Porém, com a pandemia, nós tivemos que antecipar essa disponibilização. O que nós fizemos, então? Aquele Moodle, o Aprender 2, que nós chamamos, que é onde estão hospedados os cursos de pós-graduação e de graduação à distância, dentre eles a licenciatura em Educação Física, e daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse ambiente, ele tem uma infraestrutura melhor, tanto uma infraestrutura de hardware, quanto uma infraestrutura de ambiente virtual, com novas funcionalidades, com novos temas, justamente para possibilitar que a universidade tivesse uma plataforma melhor adequada. Com o coronavírus, né, e essa necessidade de ampliar a nossa oferta de atividades via ambiente virtual, nós criamos uma plataforma que é idêntica ao Aprender 2, porém também com uma nova infraestrutura mais sustentada para essa grande utilização. Eu acho que vai cortar um pouquinho. Voltou? Quando inicia a gravação, ele retorna, ele para um pouquinho. Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá ok aqui, professora. Não perfeito. É que mostrou aqui, começou a gravação e ele para um pouquinho a transmissão. Então, nós fizemos uma nova infraestrutura para que pudéssemos oferecer um ambiente melhor para a universidade. Esse ambiente se chama Aprender 3. Ele tem essa interface muito parecida com o que nós temos hoje no Aprender 2. Ao longo dessa semana, as unidades vão receber um comunicado dizendo quais são os usuários e as senhas dos professores. Nós já fizemos a carga dos professores nesse ambiente, solicitando que as unidades possam indicar quais professores vão usar, em que disciplinas vão usar.
o aprender, para que nós possamos criar as áreas, enfim. É um novo ambiente com alguns recursos que eu trago hoje para compartilhar com vocês e que alguns certamente vocês já conhecem, ou porque fizeram a formação, ou porque estão trabalhando na licenciatura em Educação Física. Eu preferi fazer essa apresentação com 3 cursos, na verdade 4 cursos, né? 3 e um curso de ambientação, que nós criamos já nessa nova plataforma. O primeiro deles foi um curso que nós oferecemos em parceria com o DEG, com as potencialidades do Moodle para graduação. Então, aqui nós já temos a apresentação de uma nova estrutura para o Moodle. Deixa eu só mudar aqui a minha visualização. Só um minutinho, professores. Deixa eu só baixar aqui o volume. Então, aqui nós temos um formato novo para o Moodle. Esse formato é chamado de trilha. Ele representa uma trilha de aprendizagem. Alguns professores já usam esse formato de trilha. Então, nós temos em cada um desses nodos um conjunto de apresentações, de materiais que são disponibilizados, e a ideia é que essa representação também represente o percurso que o meu estudante vai ter que seguir até chegar ao final do semestre, até chegar ao final daquela disciplina. Então, nós temos esse era um curso oferecido, como eu falei, para os coordenadores de graduação, e que traz uma das ferramentas que nós instalamos nessa versão nova. É o plugin chamado H5P. O H5P, ele promove uma interatividade maior nos nossos materiais. Então, nós podemos criar vídeos animados, vídeos em que os nossos estudantes podem interagir, que contemplem, além de apresentações, contemplem áudios, vídeos, todos num único conjunto. Aqui eu tenho uma apresentação. Nos slides que depois eu compartilho com vocês, nós temos mais um conjunto, temos um vídeo que foi produzido pela empresa que criou o H5P, e ali vocês têm uma apresentação muito com todos os recursos que ele permite. Nessa nossa apresentação, nós trabalhamos com áudio, vídeo e com a apresentação realmente, não chegamos a trabalhar com questões. Então, temos aqui avatares que foram criados e que hoje estão disponibilizados para os professores usarem os seus materiais. Então, essa é a ferramenta H5P. Deixa eu retornar para a nossa apresentação. Temos um outro curso, que é o curso da Fiocruz. Também foi trabalhado com uma trilha de aprendizagem. Vocês vão ver que ela é um pouco mais extensa, porque ele é um curso mais extenso, é um curso autoinstrucional. Cada um dos módulos, ele traz um conjunto de materiais ou de atividades, e, diferentemente daquele anterior, essa trilha, ela é seguida com pré-requisitos. Então, eu só passo do passo 1, o aluno ele só vai passar da unidade 1 para a unidade 2 quando ele resolver um conjunto de questões. Então, ele tem restrições nessa trajetória. No anterior, nós tínhamos o mesmo desenho de trilha, porém, era livre, né? Aquela era uma sugestão de trajetória. Ainda nós temos os cursos da UAB. Eu trouxe o curso de licenciatura em Educação Física, que vocês devem conhecer, que aí sim, ele se aproxima mais das nossas áreas de disciplina, né? Vamos acessar como visitante. Então, ele se aproxima mais das nossas disciplinas porque ele acarreta uma necessidade menor de programação, não de programação, mas de configuração, que no caso da trilha é exigido. Mas aqui, no curso de licenciatura, até vou pedir licença para o Américo, nós temos diferentes
atividades ou diferentes formatos de questões ou de materiais para os nossos alunos. Por exemplo, uma ferramenta de questionário que nós já tínhamos naquele Moodle. Aqui nós temos um Google Docs, mas nós temos a possibilidade de fazer um questionário diretamente no Aprender. Depois eu vou mostrar para vocês. Temos um conjunto de informações disponibilizadas para os nossos estudantes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma sugestão também para as disciplinas de graduação. Um link para a secretaria, disciplinas de ambientação, que daqui a pouquinho eu mostro, ou até deixa eu ver se eu abro o link aqui, vou pegar lá direto. Mas são disciplinas que permitem, que possibilitam que os nossos estudantes, na verdade não disciplinas, desculpem, cursos que possibilitam aos nossos estudantes um nivelamento em português, matemática, lógica, recursos educacionais abertos, enfim. E um link para disciplinas. Então, essa estrutura, ela se aproxima mais das nossas disciplinas de graduação. É um formato que vem de um conjunto de materiais que foram produzidos lá pelo SEAD. Planos de fundo, templates, topos de tela, e que estão disponíveis para os professores. E o curso de ambientação, que é o que eu mostrei para vocês aqui, o link, né, na página da licenciatura. Nós temos um conjunto de cursos de ambientação que foram criados e que estão sendo disponibilizados para os nossos estudantes de graduação presencial, também que permitem um nivelamento. Então, português instrumental, matemática básica, noções de informática, vários cursos que eles podem fazer, são cursos autoinstrucionais que trazem informações básicas sobre cada uma dessas temáticas. São frentes que o SEAD trouxe justamente porque os estudantes, principalmente das graduações à distância, têm diferentes níveis de conhecimento. Então, são trabalhadores que muitas vezes estão há muito tempo distantes da sala de aula. Então, nós trouxemos algumas informações básicas para dar condições para que eles tenham um melhor desempenho nas disciplinas. E nós vimos que esse é um dos fatores, essa falta de um nivelamento é um dos fatores que podem acarretar na evasão dos alunos. A ideia é que nesse momento de retorno, ou pré-retorno, nós disponibilizemos esses cursos para os estudantes da UNB, não só os estudantes à distância, mas também os de cursos presenciais, para que eles possam realizar essas atividades, realizar esses cursos e, ao final, eles possam ter, por exemplo, uma certificação como atividade complementar, assim como nós fazemos nos cursos de graduação à distância. Então, são 4 cursos que têm formatos diferentes de apresentação, já propiciados pelo nosso Aprender Novo. Como eu falei para vocês, o Moodle Novo, ele traz um conjunto de recursos, alguns com mais opções de configuração, outros que já vinham do Moodle antigo. Então, Oi, estão me ouvindo? Perfeito, professor. Então, é que estava reiniciando aqui, eu fico preocupada. Bom, o Moodle Novo, para que nós criássemos essa infraestrutura de Moodle Novo, nós fizemos um estudo das ferramentas mais utilizadas no Moodle anterior, no Aprender 1. Então, isso nos propicia, na verdade, o menor impacto, isso nos gera, na verdade, o menor impacto na migração das áreas do Aprender 1 para o novo Aprender. Isso significa que nós não vamos ter problema? Não, não significa. Nós sabemos que, como o Aprender antigo, o Aprender 1, ele tinha uma versão bastante diferente, ou bem anterior à que nós temos hoje, que é a versão 3.8, que está nesse Aprender 3, nós vamos ter algum impacto, principalmente na configuração das áreas. Então, se a Letícia fizer um backup da sua área do Aprender 1, restaurar no Aprender 3, possivelmente algum ajuste tenha que ser feito na sua interface. As ferramentas foram mantidas, mas a interface possivelmente vai ter que sofrer algum tipo de ajuste. Temos também a possibilidade, além dos questionários,
que podem compor um banco de questões, e nesse momento se faz muito importante, porque possivelmente as nossas avaliações não vão ser feitas presencialmente. Então, a possibilidade de criar bancos de questões, desses bancos de questões poderem ser reutilizáveis. Então, uma disciplina que acontece com várias turmas, vários professores. Os professores, eles podem montar um banco de questões, e um banco de questões único, e o Moodle gera uma prova de forma randômica, considerando aquele banco de questões. Então, quanto maior o número de questões, menor a chance de eu ter a mesma prova para aqueles estudantes. Esse banco de questões, ele pode ser importado em outros cursos, importado de outros cursos e exportado para outros cursos. Então, se eu tenho um banco de questões de alguma disciplina que eu quero que faça parte em outra, posso fazer. Se eu quero compartilhar com um colega um banco de questões que eu tenho, posso também. Nesse momento, essa ferramenta é muito importante. Então, a possibilidade de criar provas num ambiente virtual. O Moodle também permite a verificação de respostas de múltipla escolha, de resposta curta, ele faz isso automaticamente. Então, já ajuda também ao final da realização da avaliação, se a composição for com esse tipo de questões, o Moodle já faz a verificação e já gera a nota. Possibilidade de trabalho com textos colaborativos, criação de glossário de disciplinas. Então, é muito importante para que os alunos conheçam terminologia básica. Esse glossário pode ser compartilhado entre as disciplinas. A ferramenta H5P, que eu comentei com vocês, e que daqui a pouco eu vou disponibilizar a apresentação, e nessa apresentação vocês têm um link para um vídeo que foi gerado pela empresa, pela organização que criou o H5P, e que tem os vários recursos em um mesmo vídeo, para que a gente tenha ideias do que fazer. Nós instalamos nesse Moodle um plugin de certificação. Qual é a ideia desse plugin de certificação? É que, por exemplo, naqueles cursos de ambientação, ao final de um curso autoinstrucional, o estudante, o inscrito, possa ter um certificado online. Ele não vai ser o certificado de conclusão de curso de graduação, mas é um certificado para a conclusão daquela atividade. Então, serve muitas vezes até como incentivo para que os nossos alunos façam, para que eles possam comprovar a realização de uma determinada atividade. Hot Potatoes nós já tínhamos naquela versão anterior, então permite a criação de palavras cruzadas, jogo da forca. Laboratório de avaliação, nós temos trabalhado nessa oficina Moodle, ou estamos trabalhando na oficina Moodle com avaliação em pares. Muitas vezes isso é usado para simular situações de eventos científicos. Então, numa determinada dinâmica, os professores solicitam que os alunos façam uma submissão de artigo científico, e a avaliação desse artigo ocorre entre pares, possibilitando que os alunos possam uns contribuir com a atividade do outro. Formulários de pesquisa, como esse formulário que nós estamos respondendo agora sobre as nossas essas situações, com informações gerais, para que o COES possa ter condições de traçar algumas, e a própria universidade traçar algumas ações baseadas na realidade da nossa universidade, nós também podemos fazer via Moodle com os nossos estudantes. Possibilidade de entrega de tarefas, fóruns, chats, mensagens. Como o professor Fernando falou, vocês já usam o Moodle com bastante, já usam tecnologia e possivelmente o Moodle. Então, algumas dessas ferramentas são muito comuns, aí vocês já têm usado com frequência. A possibilidade de utilização de tabelas de notas, nesse momento também se faz importante, porque nós precisamos fazer um controle das atividades que estão sendo feitas à distância. Talvez o uso de tabela de notas seja uma ferramenta, ou seja uma ação que nos ajude nesse registro das informações e na geração das notas, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de tabela de notas. Então, eu tenho o nome dos estudantes, quando eles finalizaram as atividades,
qual é o peso de cada atividade. Eu vou aumentar um pouquinho a visualização para vocês. Qual é a nota daquele estudante em cada uma das atividades. E eu posso definir uma fórmula de cálculo dessa nota. O Moodle automaticamente faz esse cálculo e eu posso extrair esse arquivo para um formato CSV, XLS lá do Excel, uma tabela em HTML, arquivos de Linux, enfim, consigo extrair em diferentes formatos. Ainda não existe uma integração com o SIGA-A, e eu tenho certeza que essa é uma demanda de todos nós professores. A gente está trabalhando para que isso aconteça em breve, mas ainda não temos. Agora, a possibilidade de usar a tabela de notas, eu acho que ela se faz muito importante, dado que as atividades dos estudantes vão acontecer prioritariamente num ambiente virtual. Então, esse registro é muito interessante. Se eu colocar, o aluno submeter um arquivo pela sala de entrega, eu atribuo a nota e essa nota já vem para a tabela de notas. Então, isso nos facilita até a própria gestão da nossa aula, né? Recursos adicionais, além desses, que são mais comuns no Moodle, que nós identificamos nessa versão. Então, a possibilidade de digitar um texto, de fazer uma construção, por exemplo, de uma página dentro do Moodle e ele fazer uma verificação automática de acessibilidade. Nós instalamos um plugin de acessibilidade, agora a gente está fazendo uma investigação de um plugin para detecção de plágio. Essa foi uma demanda que surgiu na semana passada, quando eu fiz uma apresentação para a faculdade, para os cursos de engenharia, não para a faculdade, para os cursos de engenharia. Então, nós vamos identificando essas necessidades junto aos cursos, levamos para a nossa equipe, estudamos se existe uma ferramenta, identificando a ferramenta, instalamos no servidor de teste, verificamos se não tem impacto na plataforma, e aí, se der tudo certo, a gente instala no ambiente de produção, que a gente chama, que é esse Moodle que todos utilizamos. Então, isso já vem sendo feito por várias demandas, os temas que nós instalamos, uma ferramenta que a computação pediu para verificar programas de computador, também fizemos os testes, já está lá disponível, e assim eu queria que fosse, e desejo muito que seja, com todos os cursos, que os cursos identifiquem necessidades, plugins que sejam necessários para suas áreas, e nós possamos estudá-los e disponibilizar para toda a comunidade. Então, a nossa frente sempre tem sido agora de trabalho para a universidade. Então, nesse sentido, se vocês identificarem alguma ferramenta que seja necessária para a educação física, por favor, nos mandem e-mail, solicitem que nós fazemos todos os testes e instalamos. A possibilidade de gravação de áudio e vídeo diretamente no Moodle é outra ferramenta, é outro recurso que está disponível lá no Moodle. Então, eu estou criando um texto e eu quero, no meio do texto, ter um vídeo. Eu consigo clicar num botãozinho de vídeo e ele abre uma ferramenta de vídeo, nós gravamos um vídeo ou gravamos um áudio e ele, ao final dessa gravação, já deixa embutido nesse recurso que está sendo editado, no caso, um texto. Criação de salas de reunião do Teams diretamente no Moodle. Então, essa foi outra funcionalidade. Como nós temos hoje duas ferramentas que são, digamos assim, institucionais, que seriam o Aprender e o Teams, nós estamos tentando integrar na maior, de forma, tentando integrar essas ferramentas. A primeira iniciativa que nós tivemos foi, dado que o Teams tem sido tão amplamente utilizado, vamos ver se existe alguma forma de integrá-lo ao Moodle. E encontramos um plugin, já instalamos o plugin, já está disponível no Aprender 2 e no Aprender 3, uma ferramenta que eu estou editando, por exemplo, uma página no Moodle. Eu tenho um botãozinho lá, que é o botãozinho do Teams, eu clico nele, a ferramenta de agendamento de uma sala de aula, de uma sala de reunião, abre no Moodle, nós configuramos, quando terminamos de configurar, essa sala de aula fica disponibilizada, o link fica disponível dentro daquela ferramenta que eu estava inserindo no Moodle. Então, é uma ferramenta bem interessante.
Temos ainda uma nova infraestrutura de BBB, que é a nossa webconferência. Essa webconferência ela é feita via RNP. O CPD fez uma criação de uma infraestrutura com vários servidores para que nós possamos ter mais possibilidades de criação de salas no BBB, que é uma ferramenta do Moodle para a criação de webconferências. Um banco de soluções que eu comentei com vocês, o banco de soluções, deixa eu até ver, acho que daqui a pouquinho, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar o banco de soluções para vocês, porque é uma ferramenta bem interessante que nós disponibilizamos no Moodle. Vamos fechar um pouquinho dessas janelas. É uma sala em que nós cadastramos todos os nossos docentes. Nesse banco de soluções, nós temos modelos de templates para o PowerPoint. Então, por exemplo, eu tenho modelos aqui de PowerPoint para as áreas de saúde. Vamos abrir um modelo de PowerPoint para a área de saúde. Esse modelo foi criado no SEAD. Isso significa que os professores podem utilizar nos seus cursos, nas suas aulas, com liberação de direitos. Tanto esses modelos, quanto as ferramentas que estão em cada um deles. Por exemplo, eu não gostei do coraçãozinho aqui. Posso deletar? Vocês podem editar à vontade. Isso para tentar ajudar os professores, porque nós tínhamos os professores tinham uma grande dificuldade na criação de materiais. A gente tem, né? Vou buscar quero um avatar para a minha disciplina. Poxa, vou lá na internet, fico pesquisando. Aqui nós já temos um conjunto de ferramentas que foram criadas e que estão sendo criadas. À medida que vai passando o tempo, a gente vai criando mais materiais e vai disponibilizando para a comunidade dentro dessa área. Então, avatares, ícones que podem ser usados lá tanto nas disciplinas do Moodle, quanto disciplinas que não sejam no Moodle, quanto apresentações que vocês tenham, nós temos aqui um conjunto de avatares que foram criados para que os professores possam compor as suas apresentações. Temos ainda nesse banco de soluções um conjunto de tutoriais. Eu não sei editar o meu perfil do Moodle, como é que eu faço? Nesse iconezinho aqui dos tutoriais, vocês têm essa informação. Eu não sei como é que eu insiro um arquivo no Moodle. Aqui nos tutoriais nós temos essa informação. Temos ainda outros elementos que podem fazer parte da nossa apresentação, das nossas áreas no Moodle, ou dos nossos, enfim, qualquer ferramenta que vocês usem para a criação de apresentações ou de páginas. Vocês têm modelos de banners, de grids e outros elementos. Enfim, é um banco de recursos gráficos, na sua maioria, que os professores podem utilizar com liberação de direitos. Temos fotos da universidade, fotos que foram tiradas no campus, então é bem interessante. Além disso, o que nós temos... e a possibilidade de instalação de plugins, como eu falei com vocês, de acordo com a necessidade dos nossos cursos. Fiquem à vontade se tiverem alguma sugestão. Ainda nós... a semelhança do que fizemos na UAB, nós criamos porque sabemos que tem muitos professores que conhecem muito o Moodle, porém temos outros que não têm tanta facilidade com o uso do ambiente virtual e que demandariam um tempo grande para criar suas áreas. Além disso, a gente tem uma nova realidade. Os nossos alunos hoje, eles não vão para a sala de aula. Então, eu tenho que tentar fazer com que essa nossa sala de aula virtual seja algo que se insira na nossa universidade, ou que tenha relação com a nossa universidade. Para isso, nós fizemos uma construção de sala de aula de sugestão. O que é uma sala de aula de sugestão? É uma área que nós criamos e que os professores podem solicitar. Por exemplo, quando vocês vão solicitar uma área no Moodle, ela normalmente vem em branco. Agora, nós temos a possibilidade de receber a área com, além de um conjunto de ícones, por exemplo, lá um topo com ícones para as minhas
para as unidades da minha disciplina, com o nome do meu curso, eu tenho algumas informações que já vêm como sugestão, algumas ferramentas que já vêm inseridas e que são todas editáveis pelos professores. Por exemplo, apresentação do professor. Aqui nós temos uma sugestão de informações que poderiam compor, por exemplo, nome do professor, nome da disciplina, e-mail, breve currículo, e a forma como eu preciso, um pequeno tutorial para essa edição. Por que nós fizemos isso? Porque agora nós não temos mais aquele momento presencial. Então, lembrando o professor de que é necessário aquela conversa com os alunos, aquela apresentação para eles, aquele momento de interação para conhecer os nossos estudantes e para que eles nos conheçam. E que esse momento pode, muitas vezes, não ser, se eu faço uma dinâmica síncrona, ele pode não ser visto por todos os nossos estudantes. Então, um espaço onde eu, professor, me apresente é muito importante para os nossos alunos. Um espaço para apresentação da disciplina, que fale da disciplina, que fale como aquele espaço vai ser utilizado na disciplina, principalmente porque é um momento novo também para os nossos estudantes. Um espaço de cronograma de disciplina. Os nossos alunos, assim como alunos à distância agora, eles precisam saber como é que se dá aquela disciplina, que entregas ele tem que fazer, ao que corresponde cada entrega, enfim, ele precisa dessas informações. Ainda inserimos um ícone que se chama Vida Acadêmica na UNB, para que o aluno tenha acesso aos espaços da universidade. Por exemplo, um link para boas-vindas, um link para a SAA, para o DEG, outros aqui, para o INTE, para o Programa de Iniciação Científica, para a Biblioteca Central. São sugestões, mas são sugestões que facilitam muitas vezes a vida dos professores, porque eles não precisam demandar esforço para fazer essa criação. Isso significa que, ao invés de receber a minha área em branco, agora eu receberia uma área com alguns recursos, que se eu achar oportuno, mantenho ou não, ou eu deleto tudo, ou recrio, enfim. Mas é para tentar criar essa perspectiva de uma sala de aula virtual integrada a um espaço de uma universidade, não só circunscrita àquela minha disciplina, mas que a gente possa ter essa relação estabelecida também no ambiente virtual. Fizemos ainda, e aí são algumas iniciativas que nós trouxemos, e principalmente em função desse momento de pandemia, para a universidade, especificamente para a pós-graduação. Então, muitos professores precisavam, seus estudantes precisavam fazer as defesas de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, e ou o aluno tinha dificuldade, às vezes o professor tinha dificuldade. Então, um técnico da nossa equipe, nos casos de defesa de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, faz o agendamento de uma sala de webconferência via RNP, uma plataforma também que nós usamos largamente na UNB. Ele acompanha os testes que antecedem a defesa e acompanha a defesa, faz a gravação da defesa, acompanha para ver se não tem nenhum problema. Se tiver problema, ele está ali para ajudar o professor, para ajudar todo mundo a ingressar na sala, justamente para facilitar, para tentar apoiar essas defesas que em alguns já tivemos até casos de atrasar mais de uma hora o início da defesa pelas dificuldades que as pessoas têm nessa conexão. Então, quem desejar apoio do nosso técnico, é só entrar em contato por esse e-mail. Também lá no início, lá em março, no início de abril, nós lançamos um tutorial para o uso de TICs, para dar um suporte para esses professores que precisam usar tecnologias agora e que muitas vezes sabem o que eles querem fazer, mas não conhecem, não sabem que tecnologia pode utilizar. Então, nós criamos um tutorial, na verdade, um conjunto de tutoriais, buscamos outro conjunto de tutoriais para apoiar os professores e os linkamos em um único espaço, um espaço do SEAD, uma página de tutoriais. Essa página de tutoriais, como foi muito utilizada, nós acabamos fazendo uma reestruturação. Então, essa página hoje,
continua assim, mas até o final dessa semana vai ser muito ampliada e vai passar a representar um projeto do SEAD, que já veio desde o ano passado, mas que nesse momento se intensifica também, que é o projeto Rotas de Inovação Universitária. Esse projeto ele tem como objetivo a formação continuada da nossa comunidade, para pensar em novos desenhos pedagógicos, no uso de tecnologia como apoio aos processos de ensino e aprendizagem. No projeto Rotas, nós temos, desde o ano passado, a oferta de oficina de Moodle básico, um curso de neurociência que nós trabalhamos em parceria com o DEG. Então, todas essas ações, elas já faziam parte do Rotas. Mas nós ampliamos o Rotas e agora nós temos, assim como a FEF, rodas de conversa, pílulas de conhecimento, que são pequenos vídeos com professores que usam recursos de tecnologia de uma forma diferenciada e que dão o seu depoimento, o seu relato. Nós temos lives, nós temos cursos, mini-cursos, palestras, dentro desse projeto grande de formação chamado Rotas de Inovação Universitária. Hoje, um dos nossos principais projetos é a Oficina Moodle, que tem turmas quinzenais, nós estamos na segunda turma. Primeira turma tivemos 154 inscritos, na segunda 200 inscritos. Agora a próxima turma abre de novo com 200 vagas. E esse curso tem como objetivo trabalhar com recursos básicos do aprender. Ao final do curso, os professores têm a sua disciplina modelada. Então, a ideia é de uma aprendizagem em serviço, que a gente chama, né? Mostrar recursos básicos do professor para que ele tenha condições de criar a sua disciplina até o final daquelas 20 horas que compõem a oficina. Nós temos um apoio muito fortalecido de tutoria, porque os níveis de conhecimento realmente são muito diferentes e a gente precisa dessa equipe que dê da equipe que dê uma sustentação, ajude os professores, que possa fazer uma verificação das suas áreas desenvolvidas. Temos professores, professora Wilza da psicologia, professora Daniele da educação, tem trabalhado conosco, professor Marcelo do curso de física, todos trabalhando muito intensamente nessa oferta, além da equipe do SEAD, além de professores colaboradores. Como eu falei para vocês, até o final dessa semana, nós vamos ter o Rotas de Inovação Universitária lá na página do SEAD. O que nós temos nesse Rotas? Nós temos algumas orientações para o ensino online, vamos ter a divulgação de eventos que nós promovemos ou que são promovidos nesse momento, principalmente que todos promovem ações buscando fortalecer as suas equipes para um momento de retorno às atividades. Então, não só eventos da universidade, mas de outras instituições. Formações que são oferecidas ou que vão ser oferecidas, banco de soluções com tutoriais, com materiais disponibilizados, metodologias e experiências, que são aqueles 5 minutinhos, as pílulas que nós vamos ter com as falas dos nossos professores, e Janelas para o Mundo são iniciativas do mundo para que esse momento possa ser passado de uma forma mais branda, né? Para que a gente consiga ter condições de chegar a essa oferta e de passar por ela de uma forma mais amena. Então, esse projeto Rotas de Inovação Universitária, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para vocês. Ele é um projeto que muito nos orgulha, é um projeto que busca trabalhar com o compartilhamento de experiências. Deixa eu só configurar esse aqui, como ele está ainda está sendo produzido, a gente tem que fazer uma configuraçãozinha aqui, só um minutinho. Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito. Ixi, esqueci da senha, gente. Não vou conseguir mostrar para vocês. Esqueci completamente. Mas, assim,
o Rotas ele tem como objetivo trazer informações do mundo e produzir materiais que sejam adequados às necessidades dos nossos professores. Então, é um espaço em permanente construção, para que a gente identifique uma necessidade dos nossos docentes, dos nossos estudantes, e nós possamos, de alguma forma, produzir um material que possa ajudá-lo a superar essa dificuldade. Então, aqui nós temos um monitoramento tanto da oficina Moodle, identificando problemas, dificuldades que os professores tenham e criando tutoriais para que a gente possa ajudá-los, quanto pensando nos nossos estudantes. Para isso, a gente está produzindo um curso para orientar, para ajudar esses estudantes nesse momento de retorno às atividades presenciais, porque não só para nós é um momento novo, mas para esses estudantes também. Enfim, são essas ações do SEAD. Deixo o meu e-mail aqui à disposição de vocês para qualquer sugestão, que nós possamos todos continuar saudáveis, continuar fortes e continuar unidos. E principalmente com esse entendimento de que é um momento em que a parceria tem que ser muito forte e que nós queremos muito que essa parceria seja forte, porque é só com a compreensão de todos, entendendo que nós queremos fazer um trabalho bem feito, mas que esse trabalho não vai ser perfeito. Então, todos nós somos imperfeitos, que vocês possam nos ajudar a superar essas dificuldades, a identificar problemas que nós precisamos melhorar, tanto no aprender quanto em outras frentes que nós tenhamos, mas que nós possamos estar juntos com vocês, nessa parceria forte, para que a Universidade de Brasília possa também ficar forte. Então, deixo o SEAD à disposição, deixo o meu e-mail à disposição, para que a gente possa ser parceiro nessa iniciativa. Muito obrigada, professores. Obrigado, Letícia. A gente fica impressionado de ver a riqueza, né, de frentes de trabalho e também fico pensando aqui o quanto, à medida que a tecnologia avança, o quanto de trabalho é repor todas essas questões, né, o quanto é difícil lidar com essa série de atualizações que os aplicativos têm, né, enfim, e o quanto é difícil fazer isso tudo com a equipe reduzida que vocês têm, né? De antemão aqui já queria até falar sobre a nossa experiência com o PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, e que quase a maioria, grande parte dos estudantes defenderam suas dissertações pelo RNP com apoio do SEAD, né? Por meio lá do Ricardo, que é um parceiro, que é um braço forte ali, que está todo dia conosco e tira nossas dúvidas, nos dá apoio, né? Tanto para realização, como também para gravação e disponibilização do material para nós depois. E tem sido muito rico essa experiência, porque a gente tem aprendido muito em conjunto. Então, eu queria, né, antes de abrir a palavra aqui para o pessoal, agradecer o trabalho, esse dinamismo que tem sido dado, né? Elogiar de antemão, antes de abrir aqui a fala. Tá? Nós temos um professor que pediu inscrição, ele vai ser o primeiro a falar, é o Hamilton. Professor Hamilton, por favor, se você puder abrir sua câmera, seu microfone, um prazer te receber e bom dia, Hamilton. Hamilton? Olá, bom dia a todos. Imagino que esteja carregando a minha imagem para vocês. Acho que o mais importante é a minha voz. Espero que todos estejam me escutando. Espero que todos estejam bem. E bom dia, professor. Muito obrigado por despender do seu tempo conosco. Foi muito produtivo. Para mim, eu sou um jovem ingresso na UNB, eu estou há 1 ano. E conhecer o SEAD em mais profundidade é muito bom, especialmente porque eu tive um primeiro e ótimo contato no curso de neurociência. Foi muito produtivo e agora, mais uma vez, eu vejo a excelência, né, nos trabalhos do SEAD. Então, muito obrigado aí pelo trabalho. Obrigada, professora. Parabéns, né, pelo trabalho. Um trabalho realmente muito de altíssima qualidade.
Eu tenho... Imagina, eu que agradeço. Eu tenho um questionamento específico, né? Então, aqui eu sou professor da disciplina de biomecânica na curso de educação física, e a biomecânica ela exige um pouco dos alunos, às vezes exige mais do que eu gostaria, especialmente no âmbito da matemática. E eu notei durante a apresentação que temos um curso de matemática básica, e eu gostaria se esse curso de matemática básica poderia ser oferecido como um complemento aos alunos do curso de biomecânica. Eu acho que isso seria muito valioso para eles, né, que eles vêm com uma lacuna no ensino médio de matemática básica, e aí acho que isso auxiliaria bastante, né, nisso. A minha segundo questionamento diz respeito à possibilidade do uso de outras ferramentas como acessório, né? Então, eu já utilizo o Google Classroom. Hoje, essa mesma disciplina de biomecânica ela já consta com 85 alunos atualmente cursando eu chamo de curso de apoio à disciplina, porque eu criei isso durante o período da pandemia para que o aluno chegasse um pouco mais preparado no módulo regular. E eu gostaria de saber da possibilidade do uso do Google Classroom como uma ferramenta de apoio, mesmo porque eu já tenho muita coisa lá. E eu acho que isso vai auxiliar, né, o estudante, porque ele já tá familiarizado com essa ferramenta. Obrigado. Obrigada, professora Milton. Posso responder, Américo? Nosso mediador, eu já estou me atravessando, né, Américo? Desculpa. Não, acho que é legal a gente já ir respondendo, porque dá uma fluidez maior, né? Acho que podem gerando dúvidas ao decorrer da resposta e nós vamos mediando aqui, tá tranquilo, pode responder. Tá. Sim, professor. Em relação à pergunta do professor Hamilton, fico feliz de saber que teve um professor que participou do curso de neurociência, foi uma oferta que a gente fez junto com o DEG, então foi bem legal e que superou as nossas expectativas e gerou muitas iniciativas lá por parte dos professores que coordenaram, né? Então, da professora Márcia, em especial, que a partir daquele começou a fazer 1000 palestras e outros cursos, foi muito legal, ela já é uma pesquisadora muito reconhecida e aquilo foi um curso que realmente originou alguns outros também. Em relação à disciplina de informática básica, de matemática, informática, estou maluca, de matemática básica, tanto esse quanto os outros, professor, a gente pode disponibilizar para os nossos alunos. Inclusive, estamos fazendo isso. O que acontece? O que nós estamos fazendo? Mas vocês podem também fazer por dentro da disciplina, como fizemos ali nos cursos da UAB. Então, o professor Américo já sabe tudo como fazer, né, Américo? Mas a gente vai poder fazer isso no Aprender 3 também, nas nossas disciplinas de graduação. E, inclusive, vamos ofertar o curso de informática básica como um curso de extensão autoinstrucional para os nossos estudantes. A gente só está esperando a tramitação lá no DEX e aí liberamos as inscrições. Mas é claro que nem todos os alunos vão fazer nesse momento. Então, uma possibilidade seria linkar dentro da sua disciplina aquele curso de informática básica. Acho que é excelente, professor, e é possível. Foi um curso desenvolvido pelos nossos professores para a UAB, mas já liberaram também para o nosso uso, sem problema algum, poderemos fazer. Em relação ao Google Classroom, na última reunião com os diretores, que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, foi uma reunião da reitoria com os diretores, foi apresentado pelo professor Henrique as orientações do SECAR para esse retorno, né, para um possível retorno e uma apresentação dos trabalhos que estão sendo realizados. E nesse documento, que vai ser, que foi não só apresentado lá para os diretores, mas certamente publicitado para toda a comunidade, nós temos uma orientação de uso de uma ferramenta para apoiar, de ferramentas digitais, claro, para apoiar esse retorno não presencial, essas atividades não presenciais. A orientação é para usar ferramentas que estão na infraestrutura da UNB, Aprender e Teams, mas não limitando a esses.
Então, eu já uso o Google Classroom, já tenho os meus alunos lá, não existe uma restrição. A única recomendação que se tem em relação a isso é em relação à guarda das informações, que pela legislação nós precisamos ter 2 anos de guarda das informações. Eu preferi usar o Google Classroom. Isso acontece, ou eu não estou usando o Moodle da UNB, estou usando o Moodle da minha unidade, tem algumas unidades que têm o seu Moodle. Não tem problema, a gente só tem que ter esse cuidado com a guarda dos materiais, com a guarda das interações, né, dos alunos, porque ele pode, em algum momento, vir a fazer algum questionamento, então a gente precisa ter essa comprovação do que foi feito, mas não tem essa restrição. Então, sem problema algum. E, claro, cuidando os alunos que estão inscritos na sala de aula virtual, seja no Google, no Teams ou no Moodle, em qualquer ferramenta. E em relação a isso, eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas é importante compartilhar essa nova ferramenta, esse novo Aprender, ele também tem algumas restrições se comparado ao Aprender 1. Uma delas, assim como tem coisas que nós tentamos contribuir para os professores atender às demandas deles, outras nós precisamos restringir para dar segurança para a universidade. Então, nós não temos o que nós tínhamos lá no Aprender 1, que era a autoinscrição. Eu não vou ter alunos, não vou ter ninguém se autoinscrevendo no Moodle. Por quê? Isso gerou lá no Aprender 1 uma base de 85 mil usuários. Da onde saíram esses 85 mil usuários? Bom, muitos são alunos nossos, são professores nossos. Agora, outros são tentativas frustradas de se logar em uma disciplina. Outros, um aluno que se inscreveu primeiro com o CPF do pai, daí a pouquinho se inscreveu com o da mãe e por último ele se inscreveu com ele. Então, ele tem 3 usuários. Então, esse tipo de problema, ele gera uma vulnerabilidade na nossa base. Então, nós vamos ter mais trabalho, vamos ter algumas limitações para os professores, mas pedimos a compreensão nesse sentido. É sempre com a intenção e com a boa intenção de oferecer uma base mais fidedigna com a nossa base de dados, com a nossa comunidade, e tentando ao máximo vincular com o nosso sistema acadêmico. Então, a carga de professores foi feita pegando uma base do SIGA. Nós pegamos a base do SIGA e jogamos para dentro do Moodle a base de professores. Vamos fazer isso também com os estudantes. Então, os estudantes que estiverem no SIGA, eles vão estar no Moodle também. Por isso, nós não temos essa autoinscrição. Então, assim, a gente restringe de um lado, mas também tenta viabilizar de outro. A nossa intenção é fazer o seguinte: nós já fizemos a carga dos professores, vamos criar as áreas dos professores que quiserem e depois vamos buscar lá no SIGA as matrículas também. Então, vamos pegar lá a turma de Cálculo 1, por exemplo, do professor João. Vamos ver quem são os alunos da turma do professor João e vamos vincular ao Moodle, ao invés do professor João ficar vinculando manualmente ele. Então, tem algumas facilidades. É claro, a gente vai tentar fazer isso, mas é muito importante entender que há uma dimensão muito maior do que nós tínhamos até o momento. A gente está com uma equipe maior fazendo isso e que está tentando dar o suporte adequado, mas claro que nós vamos ter alguns percalços e assim, tenho a humildade de dizer que nós vamos ter os percalços e queremos muito melhorar. E precisamos dessa parceria, desse entendimento que não são regras que vão sendo criadas sem propósito, são regras tentando buscar uma ferramenta que funcione melhor, que dê mais suporte para os professores e que nos dê muita segurança. Porque nesse momento, além de tudo que a gente precisa de segurança nos dados que lá estão. Então, por isso, algumas limitações se comparado ao Aprender 1. Mas é sempre buscando oferecer o melhor serviço. Então, professor, Google Classroom pode ser usado. Se for uma sala de aula à parte, depois a gente pode até ver, isso eu até vou lhe dizer que a gente não testou, uma integração entre alguma sala do Google Classroom com o Moodle. A gente pode testar isso, ver se tem algum plugin. Não sei se tem, mas pode ser usado sim. Existe a orientação de usar Aprender ou Teams, mas não é uma restrição não usar outras. Ou usar outras, não é uma restrição usar outras.
Que obrigado, Letícia, obrigado, Hamilton. Nada. Nós vamos passar a palavra agora ao professor Fernando. Oi, Letícia, me ouve? Ouço sim, Fernando. Oi, Letícia. Antes de tudo, parabéns pela exposição, né? Parabéns não só a você, Obrigada. mas toda a equipe do SEAD. Acho que a exposição ela expressa, né, um trabalho volumoso e intenso que vocês devem estar aí desenvolvendo nos últimos dias, nos últimos meses, né? É um trabalho, como você bem disse, não é perfeito, mas já sinaliza que é muito bem feito, né? Um trabalho que orgulha todos nós, orgulha o UNB, que se coloca mais uma vez como vanguarda aí no ensino à distância, e nesse contexto da pandemia do ensino remoto, né? Uma dúvida, Letícia, que frequentemente aparece nas nossas conversas com os professores, diz respeito às questões de conectividade, né? Nós estamos falando de uma comunidade de 50 mil usuários, vamos dizer assim, entre professores, estudantes, técnicos, né? Já dissemos aqui que não existe, né, uma data ainda para a retomada do calendário na forma do ensino remoto. Isso está sendo discutido nos colegiados e conselhos de unidade, ainda vai ao CEP, né, mas se isso vier a acontecer, são 50 mil usuários ao mesmo tempo acessando o Aprender, acessando as redes da UNB, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa nossa capacidade, né, de acesso. Você já deu algumas dicas em relação, né, às ferramentas pedagógicas sob o ponto de vista das TICs, que melhor cabem, né, no sentido da gente não abusar, né, da plataforma, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, né, a tua conversa nessa direção. E outra também, queria que você falasse um pouco mais das bancas, né? Nós temos na pós-graduação a possibilidade, né, de prorrogação dos prazos, né, para a marcação das bancas. Eu estou vendo aqui que tem alguns estudantes de pós-graduação que nos acompanham nesse momento. A dúvida que fica diz respeito também à capacidade do SEAD de agendamento dessas bancas, né? Porque logo nós vamos ter, acho que, uma demanda maior, né? À medida que a prorrogação, né, ela se esgotar e que as demandas pela marcação via remota começarem a acontecer, né? Como é que vai ser a capacidade do SEAD de responder a essa demanda do nosso programa de pós-graduação, porque as defesas do nosso programa elas ocorrem justamente agora, porque a entrada é de meio de ano, né? Então tem várias que já poderiam estar acontecendo, então queria que você também falasse um pouco mais disso. E finalmente sobre o SIGA-A, né? Sobre essa interatividade aí do SIGA-A com a plataforma Moodle, né? O SIGA-A também é um sistema inteiramente novo para a gente, né? Já há uma série de tutoriais disponibilizados pelo DEG, né, para a utilização do SIGA-A, mas eu acho que talvez valesse aí um mini curso também, né, a ser organizado pelo SEAD para que a comunidade se aproprie melhor do SIGA-A e das suas potencialidades aí também de acompanhamento, de formalização das relações com a nossa comunidade estudantil. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, Letícia, e parabéns pela exposição. Ajuda muito a todos nós da FEF. Tá? Muito obrigada, professor. Bom, em relação à conectividade, o Moodle ele já melhorou bastante, não em função do SEAD, mas em função de uma infraestrutura do CPD que foi muito melhorada. Então, quando eu entrei lá no SEAD em 98, nós tínhamos uma frequência de queda que era bastante grande. Então, uma vez a cada, mês ou 2 meses, caía no final de semana o Moodle e era um problema sério esse.
E realmente isso gera um problema muito grande, principalmente porque nós temos cursos à distância acontecendo que tem muitas atividades nos finais de semana e até nos presenciais, professores que usavam Moodle deixavam as atividades para entregar até domingo à noite, às 23h55, e aí acabava caindo o Moodle. Então, teve uma movimentação do CPD, mas também teve uma movimentação do SEAD antes da pandemia, que foi o quê? Nós ampliarmos a equipe técnica. Então, nós temos 3 servidores no SEAD que fazem a criação de usuários e a criação de áreas, e temos uma equipe técnica numa organização que é parceira, que foi contratada para fazer isso. O Moodle, ele não vai, o Aprender 3, ele não está na infraestrutura da UNB, ele está fora da UNB, ele está numa infraestrutura da RNP. Pensando justamente nessa disponibilidade maior, pensando numa equipe que vai nos atender, por exemplo, no final de semana. Se cair a plataforma no final de semana, eu tenho uma equipe técnica que fica atendendo. Essa equipe é para infraestrutura. Ela não consegue dar apoio para um professor, por exemplo. Eu deletei alguma ferramenta da minha área, como é que eu faço para restaurar? Isso não vai acontecer. Mas o servidor caiu, que acontece, e em Brasília acontece muito mais do que em outros lugares. Por exemplo, eu vim do Sul, eu nunca vi um lugar faltar tanta energia elétrica quanto aqui. Então, vai acontecer em algum momento, só que é uma infraestrutura que tem um no-break, que tem uma equipe técnica, que eu consigo fazer um atendimento. Então, é mais bem sustentada do que nós já tínhamos. Pode ser que aconteça algum problema? Pode ser que aconteça. Eu nunca dou 100% de certeza que em computação a gente não pode fazer isso, né? O pior erro é dizer que vai tudo funcionar bem. Mas a gente tem essa equipe que tá no suporte, que está nos dando essa sustentação. Uma equipe muito capacitada, eu diria assim, com alguns dos melhores técnicos de Moodle do Brasil. Um deles está na Alemanha trabalhando com Moodle. Então, é uma equipe muito, muito capacitada em se relacionando a Moodle e em se relacionando à infraestrutura. Mas pode ser que aconteça. E com 50 mil usuários entrando assim de uma hora para outra, algumas limitações podem acontecer. Tá mais lento, eu não estou conseguindo fazer webconferência pelo BBB, porque ela tem uma limitação da RNP. Então, nós temos 60 salas de 75 pessoas para a UNB inteira, via BBB no Moodle. Se essas 60 salas forem utilizadas, a gente não consegue botar mais, porque é uma restrição do contrato que a UNB tem com a RNP. A gente faz parte de uma rede federada e essa rede faz com que, se eu tiver uma infraestrutura mais ampliada, eu tenho uma possibilidade de uso. Se eu tiver uma mais restrita, eu tenho uma outra possibilidade, mais humilde. Então, nós ampliamos a nossa. Por quê? Como ela é federada entre várias instituições de ensino do Brasil, quando a infraestrutura da UNB está precisando, não quer dizer que a gente use a nossa infraestrutura, a gente usa alguma que está disponível nessa federação. E vice-versa. Só que a nossa possibilidade de uso é de 60 salas dispersas. Mas a UNB tem mais 60. Então, ao todo, a universidade tem 120. Sob a gestão do SEAD, a comunidade do SEAD são 60 salas. Então, a limitação que nós teríamos em paralelo é essa: 60 salas pela comunidade do SEAD, só que eu não tenho 60 servidores para dar esse atendimento. Então, a gente tem uma restrição que se for um caso de eu ter 3 bancas em paralelo, a gente consegue fazer, porque eu tenho servidor que conseguiria dar esse suporte. A gente consegue fazer esse ajuste, mas não conseguiria ter todas as defesas, 100 defesas no mesmo dia, 50, no mesmo horário, desculpa. 50 defesas no mesmo horário. Eu tenho a limitação de pessoal e essa limitação de infraestrutura, mas que por enquanto, tem nos atendido, professor, e muito bem. A gente teve um aumento a cada mês, desde março, de 50% no nosso atendimento. Então, começamos em março, abril, 50% aumentou, agora 50% aumentou. Em junho, eu estou vendo que está um pouco mais, está se mantendo um pouco mais. Pode ser que agora, com essa questão da entrada no meio do ano e dos prazos que estão esgotando, a gente tenha uma intensificação. Mas tem muitos professores que têm preferido usar o Teams, porque já usa nas reuniões, já tem mais habilidade. Então, a gente tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas, não se limitam só à RNP.
e por isso que a gente tem conseguido levar bem. Mas pode ser que em algum momento a nossa capacidade realmente chegue a um limite. Não, acho que está um pouco distante, mas eu não digo que não vai chegar. Em relação, então, à conectividade, às bancas e à integração com o SIGA, vou contar um segredo. O que nós fizemos, professor? Nós fizemos autenticação integrada entre o Aprender 3 e o SIGA. Porque a UNB ela tem N bases, né? Ela tem base do SIGA, tem base do CIEX, tem do SIGA Extensão. Quem fez inscrição na oficina Moodle viu que teve que fazer uma autoinscrição de novo. Temos uma base do SEI e temos uma base de cadastro externo. Então, é um monte de bases. O CPD unificou essas bases e nós fizemos a integração da autenticação. Então, o que aconteceu? Eu me loguei lá no Aprender 3 como usuário do SEI. Porém, um aluno que não tem usuário no SEI, ele teria que se logar como SIGA. Um professor que pode acontecer, não tem usuário no SEI, teria que se logar com outra base. Então, eu consegui identificar a minha. Agora, ficava muito difícil eu conseguir orientar os professores da universidade inteira que ele precisa se inscrever no SIGA. Se não funcionar o login do SIGA, ele vai ter que testar. Se ele não tiver usuário do SEI, ele vai testar o do SIGA. Se ele não tiver do SIGA, ele vai testar, entende? São muitas bases para que eu consiga orientar os professores. O que nós fizemos? Tiramos a autenticação que funcionou, mas nós não vamos poder ter nesse momento, e fizemos a carga dos usuários com o SIGA. O usuário vai ser o CPF e a senha nós vamos mandar por e-mail. E aí, ao longo desse semestre, a nossa intenção é fazer uma integração efetiva de base. O que é isso? Quando o professor Fernando tiver as suas disciplinas definidas no SIGA, o Moodle vai ter um módulo de integração que vai dizer assim, opa, o professor Fernando em 2020/2 vai ter essas 3 disciplinas. Ele cria a área para o professor Fernando e quando os alunos se inscreverem na disciplina, ele faz a carga automaticamente. Isso seria maravilhoso, mas o melhor de tudo é quando o aluno cancelar a disciplina, ele vai ter esse procedimento que vai rodar e vai ter que sair do Moodle. Hoje nós não temos isso, mas a nossa intenção é que isso aconteça para dentro do próximo semestre, início do outro. Mas é claro, assim, agora é um momento que a gente está ainda aprendendo a lidar, porque tem que dar atenção para fazer o ambiente funcionar para todos os professores que desejarem e para os alunos também. E isso corre em paralelo, mas a nossa intenção é essa, professor. Então, obrigado. A integração, ela não acontece. Aqui acontecia, acabamos tendo que dar um passo atrás, porque era mais acertado, é o momento em que as pessoas estão mais preocupadas, tem uma carga muito grande e gerar mais um problema dela ter que adivinhar, descobrir qual é o seu usuário e a sua senha ia ser um caos. Então, a gente vai fazer de uma forma mais... mais facilitada nesse momento. Obrigado, Letícia. De nada. Ótimo, obrigado. Fico imaginando gerenciar 50 mil logins, né? É uma loucura. Eu nem me falo. Eu dou conta de decorar minhas senhas aqui, imagina 50 mil. 50 mil logins e mais 6 mil áreas, né, no mínimo. A professora Rosana agora quer falar. Por favor, professora. Bom, meu áudio tá bom? Bom dia. Tá bom, Rosana. Bom dia. Parabenizar a Letícia aí pela exposição. Letícia, algumas coisas eu acho que não é para responder, não. Talvez para pensar, porque a gente não sabe o que está por trás. Essa explicação última dessa integração SIGA com o Moodle já dá para ter uma noção. Mas quando você fala da restrição da autoinscrição, o que eu fiquei preocupada? Porque no estágio da FEF, da licenciatura, eu utilizo muito a questão da organização de grupos e a autoinscrição para cada grupo, porque são quase 300 estudantes que utilizam a sala de estágio, que é uma sala de estágio administrativa. Então, assim, ao tirar a autoinscrição, e que eu sei que os colegas utilizam muito a questão da autoinscrição, e é
mecanismo de otimizar o nosso trabalho, eu fico preocupada com isso. Aí eu fico perguntando, por que ao invés de tirar o recurso da autoinscrição, não se faz uma política forte de termo de uso, de responsabilizar esses usuários que tentam utilizar o ambiente institucional de forma inadequada? Então, eu penso que a autoinscrição, eu vejo ela é muito útil. Por exemplo, no Aprender 3, se eu não tiver a possibilidade de usar a autoinscrição, eu já vou pensar e não utilizar mais essa estratégia do estágio dentro do Aprender como a gente utiliza hoje, né? Porque nesse momento eu estou coordenadora e eu tenho essa habilidade no Moodle, mas no futuro um outro colega meu pode não ter, ou pode também não ter a mesma disposição para inserir 300 estudantes manualmente e fazer ajuste, porque a gente não tem essa parte de apoio técnico para fazer essa inserção nem nas disciplinas e nem numa ação. Isso tem a ver também com a questão da oferta de extensão. Então, eu fiz a oferta de um curso de extensão junto com o professor Ricardo Bezerra e junto com o Gitone, e nós utilizamos a questão da autoinscrição e nós tivemos mais de 100 participantes no curso, acho que foram 160 e poucos participantes no curso. Isso foi possível pela autoinscrição. E uma última pergunta é a questão, se a gente já está migrando para o Aprender 3, né, se vocês vão informar qual que é o período que esse Aprender 2 será inativado, e para a gente ficar mais claro, a gente já está podendo usar o Aprender 2, já deve começar a migrar, a fazer os ajustes da nova oferta no Aprender 3? É isso, obrigada. De nada. Rosana, eu acho que eu acabei falando autoinscrição, autocadastro, tá? Aquela inscrição que vocês dão um códigozinho, não tem problema. O que nós não temos é um aluno se inscrevendo no Moodle, se cadastrando, é autocadastro, eu que me equivoquei, tá? Então, se vocês têm disciplinas, por exemplo, que o aluno que eu imagino que seja como essa, ele vai se inscrevendo na disciplina, vai participando, e aí não necessariamente eu tenha um grupo fechado na primeira semana de aula. Aí vocês passam a chave para ele vai lá, coloca, ele já faz parte do Moodle, mas ele vai lá e busca disciplina e bota a chave de acesso. Isso não tem problema. O que não vamos ter mais é alguém entrando no Moodle e dizendo, eu sou um novo usuário. Bota o usuário, a senha, e-mail, essas coisas. Não vai ter mais. Mas isso que vocês, pelo que eu entendi, a dinâmica que vocês fazem, daria para fazer sem problema nenhum com aquela chave de inscrição. Tá. Letícia, se você me permite interromper só um pouquinho, é legal essa ação de vocês, de não permitir mais o autocadastro. Eu e a Rosana sempre enfrentamos um problema muito grande, que é o aluno cadastrar o nome dele assim, Joãozinho da academia, né? Mariazinha, Paz e Amor. E aí, pô, você não tem o nome completo do aluno, você não acha o aluno, né? E aí tem muitos homônimos e tal. Acho que essa é uma ação que vai poupar muito tempo de quem usa a plataforma com muita, né, com muita frequência. Então, só para ficar claro, se a gente quiser gerar links ali, chaves exclusivas para que o aluno já caia naquele grupo, isso vai poder continuar acontecendo. Pode. Isso faz normal. A outra, e até quando tu trouxeste essa questão do nome, que é um problema seríssimo, né? A gente não... Ele bota o CPF, ele pega na internet, bota um nome qualquer, e aí não é nenhuma questão de conscientização, porque é o mundo inteiro. Isso é uma falha de segurança que os hackers invadem os sistemas dessa forma, né? Então, hoje pela manhã nós tivemos um problema de uma invasão. Então, antes da reunião, eu já estava vendo com a equipe esse problema. Porque final de semana o cara vai lá e tenta fazer de tudo. Então, mas a gente, graças a Deus, conseguimos, não tivemos problema nenhum. Agora, é um trabalho assim que a gente tem grande. Para evitar isso, limitamos o cadastro, não a inscrição, e também desabilitamos 3 campos, né? O nome, o CPF e o e-mail dele.
Então, lá no perfil, essas 3 informações ele não vai conseguir editar. Porém, as outras sim. Daí ele vai lá, bota uma descrição dele, uma foto, isso não tem problema. Ele só não vai poder mudar essas 3 informações, porque era outro problema. O cara ia lá, botava um e-mail que faltava uma letra. Daí ele reclamava para o Moodle que ele não conseguia acessar o Moodle, não conseguia recuperar a senha, que nada funcionava. Era um caos. Então, agora a gente está pegando, mas também não tem 100% de certeza, a gente está pegando os e-mails do SIGA. Já vou dizer o que aconteceu. Semana passada, fizemos a carga dos professores. Tem um monte de professor que não tinha, um monte, e era um monte mesmo, eram 100 e pouco, 140, eu acho. Professores que nós não tivemos, nessa carga inicial, não tínhamos o e-mail. Aí, o que nós fizemos? Nós fomos lá no Outlook, botamos o nome do professor, buscamos o e-mail dele, da UNB. O que significa? Se o cara não acessa o e-mail da UNB, ele não vai receber o usuário e senha. Porque ele não tem cadastro no SIGA. Ele não usa o e-mail da UNB, eu não tenho nem como descobrir qual é o contato dele. Então, aí tem essas limitações. Então, para vocês verem que até nos docentes a gente tem problemas sérios, com o aluno a gente vai ter também, né? Então, vamos ter que aprender a lidar com isso. A gente vai desenvolvendo estratégias, mas nenhuma delas vai ser 100% certeira. Em relação ao Aprender 3, ao longo dessa semana, sai um comunicado para as unidades, já vão poder, a gente está fazendo os últimos testes, os últimos ajustes, instalação de alguns plugins que os professores pediram semana passada, nessa semana, mas até o final da semana sai um comunicado para as unidades com uma planilha que tem que ser preenchida. Nessa planilha vai ter o nome do professor, acho que CPF, deixa eu até pegar aqui, é nome, CPF, código da disciplina, tudo de acordo com o SIGA. Peraí, só um pouquinho que eu vou pegar aqui, senão eu vou falar bobagem. Aqui, deixa eu compartilhar com vocês, que daí vocês já sabem qual é a ideia. E assim, e também é importante compartilhar para a gente saber a importância dessa planilha, que às vezes, não é o caso da FEF, mas às vezes acontece de vir com informações que a gente não consegue cadastrar corretamente as disciplinas. Então, primeira coluna é categoria, ou nome de departamento. Por quê? Porque essa coluna aqui, ela vai dizer onde naquela estrutura inicial do Moodle vai ficar vinculada a disciplina. Então, vai ficar vinculada ao Instituto de Exatas, Departamento de Ciência da Computação, no meu caso. Aí, quando eu for lá criar a disciplina, eu vou vincular essa categoria. Aí, depois, quando vocês quiserem, no final do semestre, eu quero ver quantas disciplinas da FEF eu tenho no Moodle nesse semestre. Vocês vão lá e buscam FEF e vai mostrar toda a listinha para vocês. Então, eu preciso ter essa informação correta. Código da disciplina no SIGA, porque as disciplinas elas vão ter um formato padrão, que é o código, hífen, o nome da disciplina de acordo com o que está lá no SIGA. Então, nome da disciplina de acordo com o que está no SIGA. Nome breve da disciplina, para que os alunos enxerguem lá naquela linhazinha que eles vão clicando, que vai se formando, a linha clicável do Moodle, para que ele enxergue a sigla da disciplina. Turma, CPF do professor, primeiro nome do professor, parte restante do nome. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas por que eu tenho que botar o CPF se eu estou dizendo que é o professor João da Silva? Porque tem um monte, às vezes tem Letícia Lopes, acho que tem 2 ou 3 na UNB, 2 na UNB. Então, eu preciso ter o CPF para fazer o vínculo certinho do professor com a área. E aqui, se usará a sala de aula virtual ou não, que é aquela sala que eu mostrei para vocês, ali com alguns ícones já pré-inseridos, com um formatinho já pré-inserido. Se disser não, a gente cria uma área em branco, o professor edita. Se quiser com aquele modelo, daí tem que colocar um sim. Então, essa é a ideia. Aí, feito isso, vocês recebendo esse comunicado, vocês já podem mandar a lista de disciplinas que nós criamos. Mesmo que a gente não tenha data de início, vocês podem ir mexendo já nas suas áreas e criando as suas áreas, esperando o início das aulas. Acho que foram as 2 perguntas. Ok, professora. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para próximo do meio-dia. Temos inscritos aqui eu e o professor Irã. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, eu peço que se inscreva aí nos próximos 2 minutinhos, para a gente não estender muito do horário, senão também perde um pouco o efeito, né,
das nossas rotinas aí, que tem que ser também acertadas com as novas tecnologias, tá? Professora Letícia, eu tenho usado um pouco aqui o Teams, tenho ficado deslumbrado com as potencialidades, né? Eu queria saber um pouco mais sobre esse contrato, se você sabe, como é que a gente pode ir depositando e criando curva de aprendizagem nessa ferramenta. Isso não vai ser tirado da gente, não. E entendo que o Moodle é uma plataforma de integração. A mesma dúvida que o professor Hamilton tem, eu acho que eu pretendo sempre usar o Moodle como uma trilha de links, né? Que eu acho que é o que o SEAD vem aconselhando cada vez mais a gente fazer, até para não ficar muita coisa ali além do institucional que o aluno tem que percorrer, mas a gente pode usar ferramentas sempre que possível por fora dele, por meio de links, e aí o Teams entra aí com força total, né? Acho que é uma ferramenta incrível, e, enfim, queria saber disso. E a Rosana só pediu para complementar um pouco mais, porque a FEF é extensionista por natureza, então nós temos alguns cursos já sendo criados, usando tecnologias de EAD, e aí, se vocês pensam, como é que a gente vai fazer para atender o nosso público externo nessas plataformas, mediante esse cadastro agora ser centralizado, enfim. Como é que a gente pode fazer? São essas duas questões. Depois de mim tem o professor Irã, que nos permitiu mostrar o avatar que foi criado pela equipe, que eu vou chamar a equipe da Dani. Desculpa a intimidade, mas a Dani é sempre tão disponível, uma professora. Daqui a pouquinho, na hora que for passar a palavra para ele, eu vou mostrar o avatar que foi construído dele, para os outros professores poderem ver as possibilidades que são criadas, né? O avatar do Irã faz um sucesso muito grande entre o grupo da UAB desse semestre. Bom, em relação ao contrato do Teams, eu não sei, assim, não tem muitas informações. Quem tem certamente é o Bordim, né, que foi quem participou dessa contratação. O que eu sei é que a gente não pode ampliar aquela oferta, né, porque é um contrato que prevê a gratuidade. Então, a gente não... Outras ferramentas que nós queiramos, que não tenha no Teams, que não tenha no Office 365, ou que tenha no Office 365 e não tenha nessa versão nossa, teriam que passar por uma nova contratação, assim como acesso a pessoas que não são da comunidade acadêmica, que não fazem parte da UNB. Mas eu não sei, a princípio a ideia é ter ele para uma longa temporada. Acho que vale a curva de aprendizado, sim, é uma ferramenta excelente que a gente usa demais, né? Inclusive, nós temos feito vários tutoriais sobre o Teams, porque a recomendação do professor Henrique é que as nossas ofertas de tutoriais, de materiais, elas contemplem as duas plataformas, as duas frentes. Então, se veio da vice-reitoria, acho que a gente pode se dedicar a usar, assim, não tem problema, Américo. Em relação à extensão, nós já oferecemos cursos de extensão no Aprender 2. Então, todos os nossos cursos de extensão têm vindo pelo Aprender 2, fizemos tanto no CIEX quanto no CIGAR. No CIGAR, a gente tem a vantagem agora, que o coordenador tem mais liberdade para extrair dados lá do sistema, então eu consigo saber quem é que está se inscrevendo, consigo gerar um arquivo Excel com os participantes, consigo extrair os dados desses participantes, que antes, às vezes, a gente tinha que pedir para o CPD. Então, hoje, por exemplo, a oferta da oficina Moodle, quando começou a oferta, se tem inscrito, eu consigo já ir pedindo para cadastrar no Moodle, porque eu, Letícia, vou lá, gero uma planilha com os inscritos, com os dados dos inscritos, consigo gerar um arquivo em PDF com CPF, com o nome, de posse desses dados, a gente encaminha para o SEAD e a gente cadastra. Então, não é a ideia não usar o Aprender 2, que é será o da extensão nesse momento. Aprender 3, o professor Henrique pediu dedicação para graduação e pós-graduação. Então, o Aprender 2 pode ser usado nas ofertas de atividades de extensão. Aí a gente cadastra lá no Aprender 2 também. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, já estamos fazendo, né? Já estamos fazendo oferta com Aprender 2. Ok, professor. O próximo agora é o professor Irã, que vocês estão vendo aí o nosso
avatar aí do professor da disciplina que ele vai ministrar aí tão logo a gente retome as atividades da OAB, né? Por favor, professor Irã. Irã, está nos ouvindo? Acho que ele está com problema na comunicação. Alô? Irã? Alô? Aí, Alô? chegou. Oi, professor, Opa, estamos ouvindo. Chegou. Bom, então, Letícia, meus parabéns pela apresentação. A gente Obrigada. realmente estava precisando de um momento desse. Agradeço aí ao professor Fernando, o diretor da faculdade, por essa oportunidade e também o grande mediador, o Américo, meu amigo, por estar possibilitando tudo isso para nós. Bom, vocês estão vendo que o meu avatar é bem melhor do que... Está bem mais bonitinho do que a figura física, né? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Ô, Letícia, duas perguntas. Uma delas diz respeito, por exemplo, eu até comentei no conselho passado, conselho da faculdade, sobre essa questão de monitores-tutores, né? Porque, por ser da educação à distância, nós temos tutores, no presencial nós temos os monitores, sendo que os tutores numa distância têm assim, funções um pouco mais específicas e, vamos dizer assim, ajuda bastante na mediação pedagógica, auxilia bastante na mediação pedagógica. Então, eu quero perguntar para você em relação ao monitor. Tá? Inclusive, até gostaria de salientar que meus dois monitores estão presentes, o Igor e a Caroline, aqui nessa apresentação. Quer dizer, essa questão da segurança, até onde nós podemos ir com eles, tá? Porque tem uma série de tarefas que, se puderem ser distribuídas e dialogadas com eles, seria muito bom para mim. Por exemplo, eu tenho uma disciplina com 100 alunos. Tá? Eu estou sozinho com um monitor. E eu precisaria ver quais as tarefas que a gente poderia avançar um pouco mais nessa nova dinâmica. E a segunda questão está relacionada com o questionamento do Fernando da conectividade. Porque você falou, Letícia, vamos dizer assim, da preparação da UNB, ou seja, daqui para lá. A minha preocupação agora é o de lá para cá, ou seja, o professor, tá? Eu tenho feito algumas lives, algumas webconferências, e tenho percebido que alguns professores não têm uma qualidade de internet de forma que pudesse, por exemplo, a gente ter um diálogo mais eficaz e efetivo. E o aluno também, né? A minha preocupação maior, exatamente, você citou 50 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Eu tenho a impressão que na graduação nós estamos falando em torno de 40 mil estudantes de graduação. 40 mil estudantes. Então, eu fico preocupado também com a conectividade de lá para cá, professor e basicamente o aluno. Uma vez que a universidade está falando em não deixar ninguém para trás, né? Então, isso é muito importante, sim. Desculpe se eu delonguei um pouco mais. Prazer, viu? Um abração. Prazer foi meu. Um abraço, professor Irã. Bom, vou começar do final para o início. Em relação à conectividade dos nossos estudantes. É uma preocupação muito grande do comitê, não só do comitê, na verdade, de todo mundo, né? Eu tenho umas amigas que moram na Espanha e elas, no início dessa pandemia, elas disseram, olha, tem horários que a gente sabe que a internet vai cair porque a gente o país não estava preparado para esse tipo de uso. E a gente viu isso também aqui no Brasil, né? Problemas bem sérios de uso de internet. Nas reuniões, a gente tem visto... Deixa eu só tirar aqui. Peraí. A gente tem visto dificuldade de acesso em se relacionando à infraestrutura, em se relacionando à interação com o recurso, em se relacionando até ontem, eu acho que foi no Fantástico uma reportagem em que falava disso, que a gente tem que se preparar também para outras coisas que a gente não tinha que preocupar. Então, o que falar, quando falar, passa uma pessoa, dê um barulho, não sei o quê. Então, como é que eu vou... É um monte de mudança, um conjunto de mudanças para os quais a gente não está preparado. E agora nós estamos um pouco mais preparados porque a gente tem feito frequentemente reuniões, né? Então, a gente melhora a internet, a gente acaba vendo, poxa, tem coisas, eu tenho que cuidar como eu vou falar,
antes de fazer uma web, a gente vai lá e fala para todo mundo ficar quieto, né? Trancar a porta para ninguém entrar. Só que isso é uma preparação nossa. Os nossos estudantes não sabem disso. E vai acontecer. Imagina uma sala com 50 estudantes, 100 estudantes que estão aprendendo. Quem tem filho em homeschool vê que é um caos. As crianças vão lá e ficam 2 horas dizendo oi tia, passou toda a aula. Vai acontecer isso nas nossas aulas. Então, a gente tem que se preparar para as primeiras aulas, ou para a primeira aula, estabelecer aquela dinâmica, né? Olha, quem quiser falar, levanta a mãozinha, desliga o microfone, nananana. Então, isso é o fácil de resolver. O difícil de resolver, que é a questão da conectividade e também da infraestrutura. Saber que os nossos alunos, por pesquisas que já foram feitas, eles usam basicamente celular. Então, não adianta eu colocar um slide com uma letra minúscula, que mal eu consigo enxergar numa tela grande, para um cara que vai acessar num celular. Tem que ter esses cuidados. Botar um vídeo que tem uma legenda, que para ele vai ser muito difícil de ler. Enfim, essas questões também têm que ser cuidadas. Então, produção de material. Além disso, a internet dele. A professora Márcia e o professor Henrique fizeram reunião com o presidente da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, com o com o presidente da Anatel e com mais um secretário do MEC, eu não me lembro quem foi. Mas tentando buscar uma solução, porque a RNP tem uma proposta de conectividade a ser oferecida para estudantes, não só para a UNB, mas para outras instituições. E a gente tem um grupo que tem pesquisado, e o CPD também tem trabalhado muito com isso, tem visto como é que as outras instituições têm feito isso. Então, nós temos instituições que fizeram um levantamento, tem um edital lá para contratação de serviço. Lá eles dizem assim, considerando que uma disciplina vai enviar 10 e-mails, usando uma carga de tanto, que vai gerar tantos mega, disponibiliza tantos vídeos para o aluno, vai gerar tantos mega de uso, disponibiliza tantos materiais de texto, vai gerar tantos mega de uso, soma tudo e dá teoricamente, o tipo de contratação de serviço que teria que ser feito para uma disciplina. Aí, considerando que, em média, os nossos alunos têm 5 disciplinas, multiplica aquilo ali por 5, e é um contrato que se faz ou com uma empresa de telefonia, e aí se faz um contrato para os alunos da instituição, ou a instituição dá um suporte financeiro no valor daquele contrato. Então, tem eu acho que é do Mato Grosso até, acho que é de lá, que fez uma contratação, que eles, depois de tudo isso, definidas essas métricas, eles viram que dando um suporte para o aluno de R$30, o aluno conseguiria fazer a contratação do serviço, de acordo com aquelas métricas. Mas isso aí é complicado, né? Se vocês forem ver, eu tenho que ter o professor que se controle no envio de mensagens e na disponibilização de materiais. Tem que ter um aluno que saiba qual é a melhor empresa que provê serviço para ele naquela região onde ele se encontra. Que a universidade não tem como fazer isso, saber de todo mundo, né? Aqui na minha casa tem uma que não funciona, mas na casa dos outros tem outras várias que funcionam, inclusive a minha. Então, por mais que se tente, também vai se ter problema nesse sentido. Não tem como definir uma solução perfeita. Com base em nessas situações de outras instituições, em levantamentos que nós fizemos dentro da universidade, a professora Márcia e o professor Henrique têm feito reuniões com a Anatel, com a RNP, para tentar identificar uma forma de dar suporte para os alunos, seja de internet, seja de contratação de equipamento, locação de tablet, de computador, enfim. A Biblioteca Central também tem se movimentado para emprestar computadores. Então, é um conjunto de ações que tem se feito para tentar dar conta dessa condição que a gente ainda não conhece, mas ainda não tem essa definição, né? Até esse momento a gente não tem essa definição, até quarta-feira passada não se tinha definição. E eu lembro até que um diretor na reunião
falou assim, bom, mas comprar equipamento seria ótimo para a universidade, porque a gente pode oferecer para os alunos. Só que o problema vai ser quem é que vai querer ter essa carga imensa de equipamentos, né? Imagina, um servidor tem que ter essa carga e tem que fazer a gestão dessa carga. Então, como é que a gente pode fazer? Mas tem empresas que já tentaram para isso e já estão fazendo locação. Então, já está se estudando, se mapeia o que a gente tem no radar, mas a gente não tem ainda uma solução. Até semana passada não tinha uma solução para essa posição. A única coisa que a professora Márcia sempre fala é isso, não vamos deixar ninguém para trás, e está trabalhando com muito afinco para tentar identificar uma solução que seja adequada para os nossos estudantes e para os nossos professores, né? Mas tudo parte também de um cuidado nosso como professores na produção de material, na definição de atividades, na definição das práticas, das metodologias. Então, poxa, eu sei que os meus alunos, de dia a internet é mais complicado, eu não vou fazer atividade síncrona todos os dias de manhã das minhas aulas, porque ele vai ter dificuldade. Então, a gente tem que atentar para essas restrições para tentar ajudar também essas limitações que a gente não tem como lutar contra, né? Enfim, em relação a esse tópico é isso, professor. Em relação aos monitores e tutores, a gente não tem problema de cadastro dessas equipes. A única coisa que a gente tem e o Américo vive isso lá na UAB, né? É o perfil. Então, eu não posso dar um perfil de professor para um aluno, eu não posso dar um perfil de professor para um tutor. Eles têm limitações que é assim como a gente não pode ter um aluno dando aula numa sala de aula, eu não posso ter um aluno dentro de uma sala de aula virtual, uma sala de aula presencial, não posso ter um aluno dentro de uma sala de aula virtual com a prerrogativa de docência, porque a docência é do professor. Então, esses cuidados são muito importantes, mas o cadastro a gente pode fazer, eles podem acessar o fórum, podem acessar o chat, isso não tem problema. É só as prerrogativas de docência são do professor da disciplina. Eu não sei se era isso, professor Irã, que era a dúvida. Exatamente isso, quer dizer, a minha preocupação é a questão da segurança, né, do professor, no sentido da delegação de atividades para agora esse monitor. É nesse sentido. Ah, mas obrigado, está bem respondido, professor. Américo, obrigada, professor Irã. Bom, pessoal, bom, professora, eu queria mais uma vez reforçar os agradecimentos, né? A FEF é uma faculdade aí, historicamente envolvida com essas questões tecnológicas e educação. Muito disso fruto do pioneirismo do professor Irã, do professor Alci, né, de outros tantos mais, professora Jane, que foi no início aí também trabalhou muito com estágio, idealizou estágio, que é uma coisa difícil de se fazer à distância, e outros tantos, né, professor Fernando é autor de material didático aí, desde a época, acho que da UFG, né, professor Fernando? Então, temos aí um histórico muito grande, e o SEAD é muito próximo do nosso dia a dia, né? O professor Alexandre Rezende aqui reforçou o agradecimento aí ao Abrantes, ao Ricardo, que nos ajuda muito aí no dia a dia, né? Nós temos aí histórico do Éder ter passado por nossa faculdade, hoje está integrando a equipe do SEAD, então realmente é muito prazeroso. Foi uma manhã muito gostosa aí, um cafezinho aqui durante a fala, que vem fácil aqui, né? Uma reunião muito proveitosa. Queria agradecer imensamente, né? Para nós é um prazer receber a professora aqui e a gente espera poder aprender juntos, né? Sempre podemos aprender aí mais e mais a utilizar essas ferramentas. Acho que, e sempre lembrando que a ferramenta é meio, né? E às vezes fazer meio para muita coisa é muito difícil, então fica aqui mais uma vez parabéns a você, a equipe toda. Vou passar a palavra ao Fernando aí para fazer o encerramento da reunião e esperamos aí contar com a presença de vocês mais vezes. Só reforça antes, professora, onde que está ficando os tutoriais que tanto tem nos salvado aqui, no dia a dia, tutoriais às vezes que nem é da alçada do SEAD, eu aprendi a mexer em várias ferramentas aí com os tutoriais de vocês,
queria agradecer e só reforça para a gente o local, para que os professores que estão assistindo agora e que vão assistir no vídeo depois possam acessar, né? Fernando, por favor. Só agradecer mais uma vez a Letícia. Imagino que a agenda de apresentações como essa nas unidades deva estar enorme, né? Então, te agradecer pela disponibilidade e contribuir com esse debate aqui na FEF. Não é o primeiro, a gente segue com outros diálogos, mas com certeza essa nossa roda de conversa tão gostosa, como disse o Américo aqui nessa manhã de hoje, nos ensinou muito. Eu, pelo menos, né, já tenho alguma familiaridade com o ensino à distância, mas aprendi muito sobre o que o SEAD tem feito e me sinto um pouco mais seguro, né, no sentido de organizar essa iniciativa, essa demanda, né, que o contexto nos coloca, que é de pensar aí o ensino remoto de forma emergencial para a gente dar continuidade às atividades acadêmicas, né, nesse contexto tão difícil que o país e o mundo atravessam, né? Então, parabéns, Letícia, transmita aí o nosso agradecimento a toda a sua equipe, e um agradecimento especial aqui também ao Américo e à Silva, que quem foram os organizadores aí dessa nossa roda de conversa. Me despeço por aqui, me despeço também de todos os participantes. Foi bom contar com vocês aqui, professores, estudantes, técnicos, e tenho certeza que nós saímos dessa conversa já um pouco mais conhecedores dessa realidade e também um pouco mais prontos para enfrentar essa necessidade de implementação do ensino remoto. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer. Queria dizer que o SEAD é da UNB, então fiquem muito à vontade. A gente quer ser muito parceiro e nós somos uma unidade de serviço de vocês. Então, usem, sejam nossos parceiros, nos indicando como melhorar, que a gente quer muito oferecer um serviço de qualidade e que atenda às necessidades de toda a universidade. Vou mostrar para vocês aqui o link para o acesso, né, aos tutoriais. E em breve a gente comunica a página do Rotas de Inovação, e aí lá na página do Rotas a gente tem vários materiais que vão estar disponíveis, vários tutoriais, além desses aqui, enfim, que vai ser a gente acha que é um catalisador. Então, se vocês tiverem algum material que queiram disponibilizar que possa ajudar os colegas nesse momento, esse é o espaço. A gente vai colocar lá no Rotas um local que é destinado a esse compartilhamento, para que a gente tenha uma comunidade que possa se constituir por essa parceria, que vai nos fortalecer e que vai, sem dúvida, nos ajudar a sair melhor desse momento em que é tão complicado e complexo, né? Fico à disposição, foi um grande prazer conversar com todos vocês e, enfim, o SEAD está aqui para ajudar a todos e fiquem muito à vontade, podem mandar e-mail, ligar, enfim, estou à disposição. Um grande abraço, professores, colegas, servidores, alunos de graduação, pós-graduação, todos que estão assistindo. Muito obrigada. Obrigada, Américo, obrigada, Fernando, pelo convite e, enfim, estou à disposição de vocês. Gente, eu agradeço todos que estiveram aí conosco, né, de maneira total aí, quem passou por aqui. Nós vamos disponibilizar esse vídeo aí mais tarde no nosso site, né, e desejo a todos aí um ótimo almoço, uma ótima semana, né, e que boas notícias possam vir logo, né, que tudo isso possa passar logo aí da melhor maneira possível. Agradeço a Silvia aí, o inestimável apoio, Larissa, são técnicas administrativas aí que trabalham conosco, que têm se inteirado aí, que hoje estão cada vez mais fazendo um trabalho aí de, né, 4, 6, 8 mãos para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Tem a questão aí da acessibilidade doméstica, né, que se adequa aí, a gente tem que ajudar o filho que está ali perdendo uma prova, a conexão está caindo de interfere, e elas têm a maior paciência e trabalham conosco aí o dia todo, com pessoas nas casas em home office também, então
é destacável o trabalho delas também para que tudo isso aconteça, né? Gente, acho que não tenho mais nada para falar, a não ser gratidão para todos, né? A gente encerra por aqui, até a próxima roda de conversa online. Um abraço para todos aí, muito obrigado. Um abraço. Parabéns pelo trabalho. Tudo Valeu, de bom, obrigado. gente. Tchau, tchau.